Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para nossa aula. Minha voz já está um pouco melhor, acho que dá para tentar gravar isso em vídeo. Espero que vocês gostem. A aula de hoje vai ser sobre música pop e tentar falar um pouco mais amplamente sobre a cultura pop que surgiu em torno dessa música. Bom, a gente vai começar a falar sobre. A gente já falou sobre as músicas brasileiras, né? E a partir de agora vamos falar sobre as músicas estrangeiras, tanto a popular quanto a erudita. Então vamos começar aí esse ano aí, vamos começar com a música pop. O nome pop vem de popular, do inglês, né? Que é uma coisa que dentro da cultura pop significa aquilo que é popular como aquilo que é bem conhecido. Então é muito comum vocês, né, eu também, a gente vê em filmes, por exemplo, o fulano é popular. O que é o fulano popular? O fulano popular quer dizer que ele conhece muita gente, todo mundo gosta dele, né? Tem um significado diferente de popular dentro do que preza, por exemplo, a antropologia, né? Como aquilo que vem do povo, uma tradição popular. Então, são significações diferentes de popular. O popular do inglês é esse tipo de popular que a gente vê em filme americano. O cara quer ser popular na escola. É diferente. Tá? Então, é sobre esse popular que a gente está falando. Já que a cultura popular é a manifestação de um determinado território. Festa de Parintins, festa do Divino, são manifestações populares. Né? Dentro dessa cultura pop, seria esse popular midiático, essa coisa de você alcançar um grande número de pessoas, de você ser carismático. O pop, ele surge, a gente vai falar do surgimento dele, né? Mas a influência dele inicial é do country. O que é música country? Para quem não, acho difícil alguém nunca ter ouvido, pelo menos falar, mas música country nada mais é do que a música sertaneja, vamos dizer assim, americana. O blues, que seria uma espécie de pai do rock, avô do rock, né? Que a gente vai ver também. E a gente vai ver que ele começa aí com o rock and roll, tá bom? Mas o rock and roll, algo como que tem influência direta do blues. Temos três teorias. Pessoal, hoje eu tô um pouco mais devagar, que eu ainda tô meio doente, então tenham paciência. Qualquer coisa tá no. Se eu conseguir jogar no YouTube, no Teams também dá. Acelera aí pra 1,5 de repente, pra vocês me ouvirem um pouco mais rápido. Ainda tô gripado. Ah, então a gente tem três teorias, né, de como que surgiu a música pop. A primeira, ela é um pouco mais radical no sentido de ir lá no fundo, é que já em 1920 começaram a ser pensadas produções em massa, né? Mas que massa é essa que a gente está falando? Em 1920, o rádio está começando a surgir, a gente ainda não tinha a TV em massa, né? Então, assim, mas já existia um pensamento, um raciocínio disso que veio a ser chamado de indústria cultural. Pensar música para um mercado, para uma grande plateia, né? Embora a gente não tenha essas ferramentas que eu falei, em 1920 você já tem a produção de discos, né? Então você já começa a fazer sentido você pensar na música em massa, né? Mas até então não se tem registro de música chamada pop dessa década de 20. A gente vai ver que ela vai surgir a partir de final da década de 50, tá bom? Então a segunda teoria é essa teoria de criar um mercado para um público jovem. Então a partir do momento que essa teoria faz um pouco mais sentido. A primeira, eu não falei, né, da Broadway, os musicais da Broadway, eles eram voltados para massa, mas era produzido num teatro, né? Então
A ideia era lotar os teatros, vender discos, né? A música em massa que se falava, então, em 1920 era essa. Já na segunda, mercado para o público jovem, quando se fala em música pop, se pensa em música voltada para o jovem, para o adolescente, né? Antes da música pop não existia uma preocupação com o público jovem. O público jovem consumia, vamos dizer assim, música de adulto. Eu não gosto muito desse termo música de adulto, música de jovem, porque dá a impressão de que, olha, se você é jovem, você tem que ouvir isso. Se você é adulto, você tem que ouvir aquilo. E a grande verdade é que você não tem que nada. Você não tem que ir com a boiada. Você tem que ser o que você quiser. Porém, a concepção era essa mesmo, tá bom? De ter algo voltado para um público, e a música pop, ela foi a primeira música que pelo menos se preocupou, vamos pensar assim, com o público jovem, tá bom? A partir de 1950, então, começam a ser vendidos produtos, discos, etc., músicas voltadas para a juventude, tá bom? E a terceira teoria é a Mountain Records, uma gravadora, né, de Detroit de 59, de que ela teria uma estratégia de produção de artistas negros para uma plateia branca, e o grupo mais famoso é o grupo Jackson 5, né? Foi o grupo Jackson 5, que para quem ainda não ligou a pessoa, era o grupo do Michael Jackson, né? Era ele e os irmãos dele. E que, né, essa estratégia de, na verdade, de artista negro fazer sucesso para uma plateia branca, isso começa, na verdade, já com blues. O blues já tem um pouco disso, né? No Netflix, agora me fugiu o nome, mas tem um documentário, eu acho que é Diva do Blues o nome, fala um pouco de uma cantora do blues que versa um pouco sobre isso, né? Sobre uma cantora negra vender disco para uma plateia branca e receber bem mal, etc. Então, na verdade, isso já existia, né? Mas agora, então, o que a gente pode tirar dessas três teorias aí? A gente pode tirar que há uma preocupação com o público jovem, foi mais ou menos na década de 50, mas isso pode ter sido pensado antes, tá bom? E se aproveitou aquilo que a gente já tinha a princípio, negros fazendo sucesso para um público branco, e isso vai se propagando depois. Então, na década de 50... Gente, tinha uns áudios aqui, não tá funcionando. Não sei porquê, eu vou gravar o vídeo assim mesmo. Era pra dar uma dinamizada na aula, pra não ficar só eu falando. A gente sempre coloca música. Não tá funcionando. Como eu tô meio doente, hoje a aula vai ser um pouco gravada assim, tá bom? Então, na década de 50 e 60, surge Elvis Presley e Beatles. Eu vou colocar umas músicas aqui, eu acredito que a grande maioria já tenha ouvido falar alguma coisa de Elvis Presley e Beatles, mas hoje eu vou pedir para vocês pesquisarem, então, caso vocês tenham assistido esse vídeo, tá bom? Em 1950 e 60, o pop e o rock, eles surgem mesclados. Eles surgem como uma coisa só, né? Então, você tem no Elvis e nos Beatles, você tem elementos de rock, que depois vai ser separado o rock, né? E o que você tem de pop? Uma música voltada para jovem. Você tinha a Beatlemania, né? Se vocês forem pesquisar no YouTube os Beatles tocando para auditório, vocês vão ver um público principalmente feminino completamente num surto coletivo, enlouquecido e gritando, chorando. Então você tem essa coisa muito popular, naquele sentido que eu falei, de ser conhecido. O Elvis é a mesma coisa. Você tem uma coisa ali um pouco sexy, um pouco uma dança um pouco erotizada, alguma coisa um pouco apelando para a beleza, que seria algo mais aproveitado pelo pop, né? E você tem o rock ali como música já, né? Como elemento sonoro surgindo, que depois ele vai ter uma diferenciação, né? Então, após 1970, essa divisão fica bem clara, né?
Então, a gente está falando do pop na aula, né? Então, o pop ele vai ser essa coisa da cultura de consumo. Então, se você tem algo dos Beatles, você vai ter grande venda de várias coisas, pôster, papel de parede, que a gente vê muito coisa dos Beatles, camiseta. Até hoje, no caso dos Beatles, né? A banda que ela foi... até hoje ela não existe mais, né? Mas ela, nesse sentido, ainda tem. Ah, a ideia do pop vai ser muito ligado ao visual, então o videoclipe, né, ela se mantém a isso, né? Porque no início o pop rock também tinha coisa do visual, por exemplo, Elvis Presley tinha um disco dele, ok, mas tinha a coisa dele dançando, essa coisa um pouco sensual dos Beatles também, tinha essa coisa do terno e gravata, tinha uma questão visual ali, uma identidade visual, que no pop permanece. O rock, ele vai até refutar um pouco isso. Às vezes, discos de rock, às vezes nem tem a foto do artista, é uma imagem, alguma coisa assim, ou cria igual Iron Maiden, cria um personagem, né? E no pop a gente tem a característica do tema da letra, no caso, né? A letra da música ela vai ter um tema comum para causar identificação com o maior número de pessoas. Então são coisas um pouco até banais, assim, prosódicas, para que as pessoas, a maior número de pessoas se identifique. O pop ele está visando a quantidade. E no rock, algo que estaria despreocupado com o consumo, embora o rock seja bastante consumido, e aí fica essa crítica, né? Porque por mais que você tente ser despreocupado, um Metallica, um Iron Maiden da vida vai movimentar bilhões de dólares, então, até hoje, né? A importância estaria mais no som, na música, do que na imagem, né? Embora você tenha aí o show do Roger Waters, do Pink Floyd, por exemplo, né? Bem elaborado, né? Recurso visual. E seria um gênero mais, entre aspas, autêntico, ou mais, entre aspas, cabeça. Porque as letras, então, elas versam um pouco... Elas saem dessa coisa do prosódico e versam um pouco melhor com essa coisa mais intelectual. Principalmente um tipo de rock específico. Então, a gente viu aí a década de 50 e 60 que o pop e o rock era misturado. Agora a gente vai ver a aula de pop, né? Vai ver a partir da década de 70. Então tem disco music, tinha as músicas tocando, sumiram. Já vi que sumiu de lá de todo, então tudo bem. Então, década de 70 é a música disco. Tá aqui. Não sei se vocês conhecem uma dessas músicas que tocou, mas essa música é da década de 70, algo que provavelmente até os pais de vocês não eram nascidos, dependendo da idade dos pais de vocês. Acredito que não. Alguns talvez sim. Então você tinha essa disco music, então você tinha a preocupação, né, da chamada era disco, era a chamada discoteca, né? A discoteca depois virou um sinônimo de ambiente de dança, né? Hoje em dia vocês falam balada, na minha época era chamado de boate, ainda se usa um pouco, né? Mas nos anos 70 a importância foi tão grande que chamaram de discoteca, que era um ambiente onde se dançava música disco, né? Então, por exemplo, no rock, que se separou, você tinha a ideia do show, o palco, você olhar para o artista, contemplar o show de rock. Já a música disco era para você dançar. Então, são culturas diferentes. A música disco, assim como a maior parte da música pop, é uma música dançante e de letra simples, para causar maior identificação às pessoas. Havia
quando se separou o pop do rock, começou a haver um discurso um pouco de ódio, ou um pouco contrário, uma rivalização contra a disco music pelo pessoal do rock. Ainda é um pouco comum, hoje em dia tá menos isso, essa rivalidade do rock com alguns outros tipos de música mais pop, digamos assim, né? No Brasil tem com pagode, alguma coisa assim, né? Mas acho que no mundo veio com a música, né? Então o punk, que seria essa música underground, alternativa, seria a música legítima. Só aquela música ali expressaria o que a juventude, que os adolescentes sentem. E aí eles dizem que a música pop será música vendida para o capitalismo, etc. Então o rock ele vai depois lá no... Tem essa coisa da contracultura, do destoque, não sei o que, e que o pop seria servir as forças capitalistas, etc. Enfim, é um certo discurso de ódio, assim, né? Uma visão um pouco até preconceituosa do que seria a música pop, mas assim, de fato a música pop tem essa coisa mercadológica presente, isso é inegável. A questão é, o rock também não tem, né? E aí fica também essa ranhura política, segundo esse autor aí, o Soares falava, né? De que, pelo menos no início do rock, né? E isso se mantém até hoje, né? Seriam homens brancos rebeldes cantando rock. Então você vê que a maioria dos grupos de rock, até hoje, a grande maioria são de brancos, né? E no pop você tem essa introjeção, não são só cantores negros, você tem bastante cantores negros, a gente vê aí na foto anterior e vai ver em outras, né? Nesse sentido ele é bastante mesclado, né? Então acabou havendo uma maior identificação da cultura negra no pop do que no rock, né? Então, na década de 80, agora, passando por uma outra década, a gente tem as divas do pop e a MTV, Music Television, que não hoje em dia fica passando só de férias com os ex, mas era uma televisão que passava videoclipe, né? A ideia de você ter um canal de TV que só passe videoclipe, basicamente. Aí tinha os apresentadores, aí com o tempo começou a modificar um pouco a programação, mas até a década de 90, 2000, basicamente era só videoclipe. E aí você passa a dar um valor maior à imagem, tá bom? Também ouviram algumas músicas aí que talvez vocês conheçam, agora dos anos 80. A gente pode ver que tem uma diferença bem grande sonoramente, né, do pop pro rock. No início era misturado. Já na disco a gente percebeu isso, né? E aí você ouve o baixo da música de uma forma diferente, né? Da disco music pra cá, acho que o baixo talvez seja maior. Você tem muito teclado eletrônico, na disco music você também tinha. E na década de 80 também, né? Você mantém essa coisa da música dançante, mas você passa a ter o papel das divas, que mescla essa música mais dançante com uma música mais romântica, talvez, uma música mais, né, contemplativa. Começa a surgir, né? Mas ainda bastante voltado para a dança. E essas divas, elas têm, eram e são ainda, né? Exímias cantoras, enfim, esse trabalho vocal bastante apurado,
né? Por isso passa a se incluir de volta a performance, não fica só na música. é, então você mistura a música dançante, essas divas elas surgem com sucessos dançantes, mas também músicas contemplativas. Whitney Houston é um exemplo, né? Para você parar e olhar para a cantora e admirar a pessoa cantando, tanto pela voz quanto pela beleza. Geralmente são é, divas, são mulheres, né? Não existe até hoje, não se fala muito do divo pop, então são mulheres, então você também geralmente são mulheres bonitas e que acabam vendendo, né, vendo a questão no mercado, produtos ali de beleza para mulheres, bolsas, acessórios, etc. Elas lançam tendências de moda e tem uma ideia de aura de divindade, né? Você ser uma diva. Então, os fãs vão imitar o comportamento, vão imitar as roupas, e aí começa a se lançar as grifes já nos anos 80, se atrelar isso, né? Então, nos anos 80 foi criada a MTV, né? E aí isso revolucionou o mercado fonográfico, porque você passa a não ter só. Quando você, antes você criava uma música, você poderia até estar preocupado um pouco com a imagem, como eu falei dos Beatles, do Elvis, mas assim, eram programas de auditório, se criava alguma coisa. A partir da MTV, se começa já a se criar música pensando no clipe, porque não tinha muito a ideia do clipe, então, do videoclipe. Então você já começa, assim como hoje, de certa forma, a música pop, ela, agora em 2021, que a gente está finalzinho de 2021, você já começa a criar uma música pensando no refrão que vai ser uma música do TikTok. E aí o cara já começa a pensar, esse refrão aqui vai dar uma dancinha do TikTok, vai dar não sei o quê. Isso está começando, de certa forma, a modificar a forma de fazer música, essa música mais pop, porque eu não estou falando de toda música, nem toda música é pensada para o TikTok. Tem música, a grande parte não está nem aí, né? Então nos anos 80 também tinha música que não estava nem aí, mas a música pop, ela então opa, peraí, essa música dá um videoclipe, alguma coisa assim. Então, o artista, ele não precisa somente, entre aspas, saber cantar, né? Porque até então era o principal. Então, ele também precisa saber dançar, precisa saber atuar, né? No sentido de ator, para fazer os clipes. A partir da década de 80. Então, a música pop começa a cobrar muito isso. Então, essa ideia da beleza, da estética, do cantor, cantora mais bonito, para instigar adolescentes, ou alguém que dance muito bem, essa ideia que hoje vai pro K-pop, ela começa a surgir, né? É, e começa a surgir até em 1974 a MTV Video Awards para premiar os melhores clipes. Então essa cultura pop toda começa a mudar. A gente tem aí um, um, um videoclipe famosíssimo que é do Thriller do Michael Jackson. Eu vou colocar aqui só para vocês. Acredito que boa parte já deve ter visto, né? No meio da música ele cria uma encenação, uma dança. Então vamos ver só uma parte para vocês. Então vocês veem aí a atuação, tinha parte o clipe todo tem uma história dele indo do Michael Jackson indo pro cinema com a moça, não sei o quê, e as danças, né? Então, é, a maquiagem, então você começa a ter uma mega produção em cima dos clipes, né? Nos anos 80, isso se propaga também nos anos 90. Temos aí nos anos 90 ele é caracterizado principalmente pela é, é, é,
continua sendo a MTV, né? A MTV continua, e aí a gente vai ter os dois ícones principais, claro que não tem só eles, né? Que é a Madonna e o Michael Jackson. Vamos ver uma parte aí do clipe. Então a gente tem aí agora seriam músicas que vocês já estariam melhor identificados aí, vocês já estavam nascendo. Então, se nos anos 90 se começa a se prorrogar isso, né, da MTV, etc., tinha esses dois artistas principais, nos anos 2000 também se prorroga, a gente tem aí um pouco da evolução aí dos teclados eletrônicos, a evolução do processo de gravação, ele começa a ficar mais dinâmico, a qualidade do som melhor, né, a parte da tecnologia. Mas assim, o pop ele vai se manter o tempo todo como essa música destinado ao mercado fonográfico, destinado à venda, né? E nos anos 2000, a gente vai ter as boy bands, né, e as girl groups, que aí seria, né, Backstreet Boys, o que seria essa característica dessas boy bands? Que hoje em dia o K-pop tá fazendo exatamente a mesma coisa de uma forma... me contradisse, exatamente a mesma coisa de uma forma diferente, então não é exatamente a mesma coisa. Mas assim, é a mesma ideia. Qual é a ideia das boy bands dos anos 2000? É um grupo de 5 pessoas, ou 5 homens, ou só 5 mulheres. Então o K-pop ele diferencia um pouco, né, disso, não são só 5, mas enfim. Tirando isso, é basicamente a ideia mesma. E desse grupo de 5, é um grupo que canta e dança. Eles não necessariamente tocam algum instrumento, eles não são uma banda, no sentido convencional de que a banda vai lá e toca o instrumento. Então tem os 5 artistas ali cantando e dançando, e você tem a banda de fato, que nem aparece nos discos, né? São músicos lá no background, né? Falando um pouco sobre as tecnologias, né? Até a década de 80, você tem uma produção, ainda que uma produção em massa, mas para você ser um artista pop, você tem que se submeter a uma grande gravadora, EMI, Sony, etc. Você, para ser lançado não só no grande mercado, mas assim, para você aparecer, para você vender um disco, sei lá, na loja de esquina da sua rua que você mora, você precisa ser empresariado e captado por essa. A partir dos anos 90, o que começa a surgir? Isso começa a mudar, por quê? Primeiro se inventa o gravador de CD, né? Um aparelhinho que você colocava no seu computador, no seu... Quase não se falava de notebook nessa época, né? No seu desktop lá, seu PC. Antes você não tinha como gravar arquivo em CD. Você começa a passar... Era disquete, passava a gravar arquivo em CD. E aí, isso começa a permitir com que você copie o disco do seu amigo, o CD do seu amigo, né? Então isso começa a ser uma revolução. Para você fazer isso, você tinha que
ter um aparelho específico para gravar de CD para cassete. Fita cassete ficava ruim. Antes as tecnologias dos anos 80 era o disco e depois a fita cassete surgiu no final de 70, né? Quem nunca viu, pesquisa aí. E depois disso, com a gravação de disco, você começa a ter tanto o cara para piratear, o fulano que compra um CD original e começa a vender o pirata muito mais barato, e aí começa a se falar de disco pirata, mercado da pirataria, essa coisa. E aí isso em si vai desfazendo as gravadoras. Além disso, você começa a ter o home studio. Então, vamos lá. Os aparelhos de estúdio era a gravação em uma fita, eram aparelhos caríssimos que só realmente milionários praticamente tinham acesso a isso. E a serviço dessas grandes gravadoras que também eram de milionários e bilionários. Começa a surgir os primeiros softwares DAW, que é Digital Audio Workstation, que ele permite com que o seu computador comece a simular. Hoje em dia isso é feito cada vez com mais sucesso. Comece a simular primeiro que você se grave, não precisa mais então passar por um rolo de fita. O processo de gravação e edição, além de caro, era demorado e complicadíssimo, uma coisa altamente técnica. Então, a partir então do início dos anos 90, e aí depois foi se popularizando cada vez mais, um computador em casa, você começava a gravar. Claro que até então, nos anos 90, um computador, você tinha que ter uma série de acessórios ainda caros. Não foi do dia para a noite, mas já começou a mudar. A partir dos anos aí, isso começa a se transformar ao que a gente tem hoje. Esse BandLab que a gente usa, quem usa, tá gravando só com o seu computador, não precisa de mais nada. Você já consegue fazer coisas, consegue gravar um disco, se você tiver os conhecimentos. Claro, e os instrumentos musicais, mas assim, sem grandes acessórios, assim, só com o microfone do computador e tal. A coisa nos anos 90 ainda não era assim, mas isso evoluiu para isso. A tecnologia peer-to-peer que possibilitou gravar de músicas em MP3, né? Então você não precisava gravar de um disco para o outro, você pegava o disco e o computador ele extraía o MP3 daquela música e você compartilhava com um colega seu pela internet. Até chegar no celular isso demorou um pouco, mas só o fato de ter no computador da pessoa já permitia com que ela distribuísse para um outro colega via as redes sociais da época, que eram limitadas, enfim. Depois, já para os final dos anos 2000, 2010, todo mundo conhece os streamings de vídeo e de áudio, né? O YouTube, Spotify, Amazon Music, etc. E o que estão surgindo, né? O YouTube ele é um reservatório de vídeos, repositório, né, de vídeos. Eu não sei porque escrever reservatório aí. Então ele serve para hospedar esses videoclipes, né? E o streaming de áudio também, para hospedar as músicas, um repositório de música. E ele teria surgiu um pouco ali o YouTube, um pouco na ideia da pirataria, depois começou a se pagar os produtores de conteúdo, mesma coisa no Spotify. E aí ele remunera o músico. Tem uma discussão muito grande em cima disso. O músico não sabe exatamente como que ele está recebendo, porque é um algoritmo que calcula, o algoritmo é meio burro e enfim, essa é uma discussão do mercado fonográfico aí, mas tem uma controvérsia muito grande, assim, se realmente o artista está recebendo, se não está. É uma situação complicada. E aí começa então a se pensar hoje, né? Seria o fim das gravadoras. As gravadoras elas ainda existem, em bem menor número, para esses artistas grandes. Porque qual é o que é a revolução? O que é a grande diferença então dos anos 80 para cá? Nos anos 80 você tinha que ser refém da gravadora se você quisesse vender um disco na tua esquina, como eu falei. Eu hoje, se eu quiser, eu na minha casa gravo um disco e eu consigo distribuir no Spotify. Se eu vou ganhar dinheiro com isso é outros 500, mas eu consigo fazer isso. E através desse meu produto de disco pronto, eu posso eu mesmo ir atrás do meu público, sem depender de um empresário. Então veja como é que se revoluciona. Antes, nos anos 80,
Você precisava do empresário gostar de você, por vários motivos. Ou era alguém sério que realmente queria ah, te empresariar, ganhar dinheiro em cima de você. Você músico está vendendo a mais-valia. Mas tudo bem, ainda assim, né? Aí podia ter, enfim, uma série de trocas aí, sexuais de dinheiro ou prometer coisas e nunca cumprir, empresário, mas o artista ele ficava refém do empresário. Hoje em dia, não. Porém, o artista ele deixa de ser esse cara que ele tem que saber tocar ou cantar um instrumento. A partir dos anos 80, ele tem que tocar, cantar um instrumento. Se ele quiser ser um músico pop, ele tem que saber dançar, interpretar, ser bonito. E hoje, em 2021, além disso tudo, se ele não quiser depender de um empresário, ele tem que também entender do mercado da música, como que funciona, ele tem que entender de gravação, de produção musical, de edição, de mixagem para gravar o disco e do mercado da música para ele conseguir vender, atingir as plataformas, e aí ele tem que ter uma mídia social para alimentar isso tudo, para postar, para ter seguidor. Olha só quanta coisa que o músico precisa saber hoje. Ah, vejam como é a música pop inicialmente era, você tem que ser um bom músico, um bom cantor. Hoje em dia não é só isso. Aí você pode pensar, então quer dizer que você pode ser ruim. Não. Tem ótimos músicos hoje. Tem um discurso conservador de que só tem músico ruim hoje em dia. Não é isso, né? Tem músicos muito bons que não estão sendo vistos, assim como na época do Elvis dos Beatles. Ah, mas os Beatles eram muito bom. Ok, que legal que você acha os Beatles bom e para não ser preconceituoso, vou pegar o artista X hoje, um artista X, ele é horrível, mas está na mídia. Tudo bem, ok. Naquela época, você tinha artistas medianos também na mídia, talvez de fato tenha piorado um pouco, mas você tem hoje excelentes artistas que não estão na mídia. Assim como naquela época, assim como há séculos atrás, que não ficaram conhecidos, tá bom? Então, é uma discussão mais complexa. Work, 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 work. You send me heavy work, 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 work. I'm in the corner, watching you kiss her. Oh. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Run fast for your mother, run fast for your father. You like my hair? She thinks, just put it. I speak to him right and then I'll do it extra mean. The bucket goes on high, non tawangagiti. Isang chagirana. Bom, temos aí exemplos de música pop agora da década de 1910. Eu não vou falar da de 20 porque a gente está começando, ainda nem sei o que vai ter pela frente. Não tenho bola de cristal, mas vimos aí exemplo de algumas músicas. E o que vai caracterizar então o pop na década de 2010? É se apropriar de gêneros de sucesso, o que não é nenhuma novidade, porque a gente viu nos anos 60, ele se apropriou do country e do blues e do rock and roll, por exemplo, né? Então essa apropriação no pop ela vai ser comum. Só que nas décadas anteriores o pop ele, embora se apropriasse, ele acabava criando seus produtos próprios, como a disco music, as boy bands, etc. Hoje em dia ele na verdade ele se apropria e cria um gênero mais híbrido, digamos assim, mais misturado com o gênero original, com a ideia de se manter sempre renovado. Por que a música pop precisa se manter renovada? Porque ela é voltada para um público jovem, que quer uma coisa nova, ou pelo menos se o público não quer, a indústria impõe que o público queira. Então cada vez mais o novo, cada vez se lança mais artista, cada vez a música acaba se tornando, aí fica uma crítica um pouco mais até descartável. Ele vai se aproveitar da visibilidade desses gêneros, né? Então, sei lá, você tem a música eletrônica, ela é conhecida, então vamos criar o eletropop, e assim vai, tá bom? Logo, a música pop não é um único gênero, estrito sensu, ela não é uma coisa só. Na verdade, nunca foi, né? Mas assim, na década de 2010 isso fica mais evidente, que você tem esses subgêneros. E todos são caracterizados pela cultura pop, né? Ainda, essa coisa, né? Que a gente já falou. Então, quais são esses gêneros principais? Você tem o urban pop, urban, acho que é assim que fala,
que ela se apropria da black music, já, que é uma ideia dos anos 70, né? E a black music com a cara mais pop, o pop eletrônico, né? Ou que se apropria da música eletrônica. Na verdade, essa coisa da eletrônica ela já vai estar presente desde sempre. Madonna já usava recursos eletrônicos, enfim, você tinha os artistas do eletrônico raiz, tipo Kraftwerk, que é uma banda alemã, acho que ninguém deve conhecer. E aí as bandas dos anos 80, tipo a é... enfim, outras, elas também já se utilizavam disso, né? Só que agora, vamos dizer que a coisa é um pouco mais explícita. Ah, você, você tem o pop latino, que se aproveita dessa música latina, principalmente o reggaeton, mas também o funk carioca, né? O pop funk, ele tá aí, né? Anitta é um exemplo disso, assim, né? O funk, ele sai ali do contexto da periferia, da favela, e ele vira uma coisa, uma produção. Não lembrando que o canal do YouTube, acho que ainda deve ser, não sei como é que tá o ranking, mais assistido é o Condzilla, que, né, do Brasil. Quantidade de visualizações dos vídeos, você tem vídeo que chega a ser nos bilhões. E a gente não tá falando de um funk tão pop, não, tão bem. Né? Se bem que eles começaram, quando eles cresceram, começaram a ganhar dinheiro, teve uma produção ali, né? Mas não tem uma roupagem tão pop, ao meu ver. Mas tem um pouco, né? Tem uma coisa híbrida. Isso tudo vai mudando. Você tem aí o trap, que é uma espécie, uma apropriação do hip hop, né? Com um pouco mais eletrônico, um pouco mais pop. Você tem a música indie, que é inspirada nos anos 80, nessas produções independentes. Até porque o pop sofreu tanto essa crítica, né? É a malandragem do gênero, né? Sofreu tanta crítica de que era música vendida, do capitalismo, que aí agora ele vai tentar se apropriar de uma música que seria mais alternativa para dizer que ele não é tão vendido assim, né? É uma coisa genial, assim, o cara do marketing que pensou nisso, né? Até porque a juventude de hoje ela também está muito crítica ao capitalismo, a transformar. Então, isso tudo vende. Tem gente que fica chateada quando eu falo disso, mas assim, o capitalismo ele se apropria de tudo. O pop também. O pop uma cultura do capitalismo. Então tem gente que fica chateada quando eu falo que é, é, ah, é, é, feminismo ajuda a vender caderno da Frida Kahlo. Sim, a culpa não é do feminismo. O capitalismo, opa, esse pessoal aqui, eles são engajados, eu vou vender isso aqui. Mesma coisa do movimento negro, mesma coisa LGBT, vou vender caderno, vou vender não sei o que. Gente, é isso, não tem jeito. É o capitalismo. O capitalismo é isso, tá? Não tem nada a ver. Ele vai pegar esses movimentos que tendem pelo menos, tentar ser um pouco mais revolucionário e vai vender caderno do Che Guevara para universitário. É isso. Não tem jeito. Você tem o K-pop, né? O pop coreano, tá bom? Que é essa readaptação então das boy bands. Né? Só a título de curiosidade, o K-pop, olha só quanto é que ele movimenta na Coreia do Sul. 4,7 bilhões por ano, e eu estou falando de dólares. Se o dólar hoje está 5 e pouquinho, quer dizer que ele movimenta em reais, por exemplo, 23 bilhões de reais. Se você não tem uma ideia de quanto que é isso, pesquisa, por exemplo, o PIB do Brasil, que é o quinto maior país do mundo em termos de território. Eu fiz uma comparação, se eu não me engano, de exportação de soja. O Brasil lucrava mais ou menos isso, era um pouco acima, mas era perto. Isso que a soja é um produto bastante vendido, né? Então, assim, olha quanto que o mercado da música no movimenta. Você aí que está pensando fazer para o nível superior o curso de produção, engenharia de produção, né? Pense na música como uma cadeia de produção. Olha só quanto é que o K-pop não movimenta. Né? A cultura como toda é uma cadeia produtiva muito grande. Eu tô aqui só falando da música, né? Então, você vê um PIB de soja, ele é um país de uma Coreia do Sul que é um país minúsculo, e aí você tem o Brasil como um país rural imenso que lucra quase a mesma coisa. Então,
é um mercado muito impactante, né? Isso no ano de 2019, não sei como estaria hoje. A Coreia, inclusive, fora o mercado indireto, tá? A Coreia, ela estava querendo fazer, não sei como é que ficou com a pandemia. É, o turismo na Coreia do Sul cresceu muito por causa do K-pop. Pessoas querem ir para a Coreia do Sul, ao invés de ir para Disney, essa coisa toda, para isso. Então, estava querendo fazer uma cidade do K-pop, enfim, fazer toda uma infraestrutura de turismo, né? E aqui no Brasil, a gente quer criminalizar o funk. Por mais que você possa não gostar de funk, é o seu direito, é, é uma coisa, aos olhos do capitalismo, talvez seja hoje o produto, né, cultural, produto cultural em termos de venda principal, é o que projeta o artista para o exterior, uma visibilidade em termos de números. A gente tem excelentes artistas de uma produção um pouco mais intelectualizada, ainda vivos, ganhando Grammy Latinos, ok, não estou desprezando eles de jeito nenhum. Mas assim, para esse mercado de consumo, né, aqui a gente quer criminalizar, a Coreia sabe ganhar dinheiro, tá aí os números, né? A gente aqui deixa o preconceito e o fascismo falar mais alto, fica a crítica. Uma outra crítica é a glorificação pela juventude, que é o chamado etarismo. Então, você tem no mercado pop artistas cada vez mais novos, e aí os mais velhos se sentem, opa, peraí, quer dizer que eu não ganho dinheiro? Como é que é isso, né? Então, a Madonna já começa a falar abertamente que ela se sente excluída, etc. Então, você tem essa crítica aí, né, do etarismo. E vamos falar da música pop no Brasil, né? Rapidamente, que o tema é mais internacional, mas só para a gente situar. Então a gente tem aí. Vamos pegar todas essas décadas aí. O Brasil ele acompanha mais ou menos o que foi feito no mundo, né? Anos 60, Jovem Guarda, que a gente já viu que era uma maneira brasileira de tocar rock, nada mais isso. O movimento tropicalista, que não é exatamente música pop, ele tá mais voltado pro rock, tá bom? Mas do livro que eu tirei mencionava isso. Também já vimos aí o tropicalismo. Nos anos 70, aí você já tem a ideia do rock brasileiro, do BR Rock, começa a surgir, né? Secos e Molhados, Raul Seixas, Rita Lee, Frenética, anos 80. Aí vimos isso em aula, né? Lulu Santos, Kid de Abelha, Hit, Biafra, Rosana Kátia, Eduardo Sec, anos 90, Sandy Júnior, Fábio Júnior, Skank Latino, enfim, anos 2000, Luca, Vanessa da Mata, CPM 22, 2010, aí já vira uma coisa já um pouco misturada com o MPB, no caso do Brasil, né? Aquela apropriação, né? Falei do funk, né? No Brasil, especificamente, isso não é tão projetado para o mercado nacional, internacional, perdão. O Brasil não projeta tanto esses artistas que são oscilações da MPB para o mercado internacional, embora alguns até concorram ao Grammy, né? Mas enfim, quanto os artistas funk, por exemplo. Mas você tem aí Malu Magalhães, Nando Reis, de certa forma hoje em dia na Vitória, alguma coisa por aí, tá? Aí eu vou eu coloquei uma música aqui só de curiosidade para vocês ouvirem, né? Algum desses artistas ainda fazem show, né? Eu cheguei a tocar com um pessoal aqui, que quando eu falo pro pessoal da idade de vocês, ninguém conhece, porque até da minha idade já não é tão conhecido, é mais da geração acima da minha, né? Porque isso é uma coisa muito antiga. Então eu coloquei aqui, ó, Biafra, vou colocar a música dele, toquei com ele, toquei com a Rosana também, a Kátia, que é conhecida vulgarmente com Kátia Ceguinha, Kátia Cega, alguma coisa assim, é um pouco ofensivo, mas pra época se falava assim. No Eduardo Sec eu também toquei com ele uma vez. Eu acho que estão todos ativos ainda, não sei. Também com o Molejo não tá aqui, né? Também já toquei. Vamos ouvir aí só pra ver se vocês já ouviram, acho que não. Voar, voar. Esse é o Biafra, tem aqui na ordem. Subir, subir. Ir por onde for. Descer até o céu cair. Ou mudar de cor. Anjos de gás.
lá do século. Barrados no baile, só vivi andando detalhe. Barrados no baile. Só para vocês terem uma ideia. Então vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou da linha do tempo do pop internacional, tá bom? Eu só pincelei ali o brasileiro. Anos 50 e 60, rock and roll, né? A partir dos 70, disco music, separa do rock, o pop, né? Anos 80, as divas do pop. Anos 90, a MTV. Anos 2000, as boy bands. Nos anos 90 aí tem também Madonna e Michael Jackson. E nos anos 2010 as apropriações urban pop, latino, eletrônica, indie, trap e K-pop. Elementos musicais. A gente sempre fala disso, né? Influência do country inicial do country, blues e rock and roll. Depois ele se apropria de outras coisas, como urban pop, indie, etc. As músicas, elas têm um padrão de durar entre 3 e 4 minutos. O pop criou esse padrão. Quem já viu o filme do Bohemian Rhapsody, falando sobre a banda Queen, o Freddie Mercury, né, vai ver lá que eles lançaram a música Bohemian Rhapsody, que dura 10 minutos, e o cara da gravadora disse que ia ter que expulsar eles da gravadora, porque eles nunca iam fazer sucesso com uma música de 10 minutos. E foi um fenômeno meio que único, né? Ou pelo menos o primeiro. Depois teve o Pink Floyd, etc. Mas as músicas enormes, né? Mas existe esse formato, essa imposição mesmo, a ditadura, digamos assim, que, como eu mencionei anteriormente, agora está reduzindo para 30 segundos no... Eita, como é que chama o aplicativo? O TikTok lá da vida. A ideia, assim, do mercado, né? Ela tem uma forma fixa, verso, refrão, verso 2 e refrão. Tá bom? O cantor é o artista. Ou seja, você não tem um instrumentista, você não tem um guitarrista que é o artista, como pode acontecer no rock. O Slash, o guitarrista do Guns, todo mundo conhece, mas o guitarrista da Madonna, do Michael Jackson, de repente nem é o mesmo, muda todo ano, porque não importa tanto. Então, um instrumentista, ele nunca é o artista, a pessoa responsável por aquela arte. A ideia da melodia, harmonia e ritmo. O ritmo são ritmos dançantes, né, voltados para dança, então são acelerados. As melodias são vozes agudas, né, geralmente explorando a virtuosidade da voz. A harmonia, a ideia dos acordes são simples dentro do campo harmônico e por tríade. Se você não entendeu muito isso, pensa assim, são poucos acordes. Sabe se você já tocou alguma coisa de violão na vida, ou já viu algum colega seu tocando, geralmente é a música pop que ele começa. Alguém vai lá e ensina 3 acordes, ó, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. 3 posições no violão, o cara vai lá e toca uma música. Tem essa coisa da simplicidade da música pop para ela ser facilmente digerível e comercializada, né? Então, sendo fácil de tocar, sendo fácil de cantar. É uma ideia que deriva um pouco do folclore, né? Porque o folclore, veja bem, o que é a música folclórica, né? Ela é transmitida oralmente, de geração para geração. Se for uma coisa muito difícil, ninguém decora, não sobrevive. Então, a música pop, ela se apropria disso, né? Ela tem a ideia da repetição muito presente. A letra, ela precisa ser repetitiva, por quê? Para você decorar, para você virar a música chiclete, para você cantar várias vezes, para você comprar o disco, para você ir no show, para você... Quando o cantor falar só vocês, todo mundo cantar, se for uma coisa muito difícil, ninguém vai conseguir decorar. Sei lá. Música Construção do Chico Buarque, para quem conhece. Se ele falar só vocês, ninguém vai conseguir cantar. O Chico Buarque mesmo olha a letra da música, porque ele mesmo fez a letra tão difícil que ele não consegue decorar a própria música. Então tem isso, as melodias são fáceis e as harmonias repetitivas. Ou seja, os acordes, né? A batida pop, né? Tem lá no BandLab, para quem usa. Mais ou menos isso aqui. Então você tem um ritmo, né? Uma batida
específica para o pop, né? Já os elementos socioculturais políticos, letras sobre assuntos comuns, amor, dança, coisas até banais do dia a dia. Tem a atração do público visando o lucro. As qualidades artísticas são padronizadas, você que é artista X ou Y, The Voice, esses programas que eu já não sei nem mais o nome, como é que chama o outro, enfim, esse daí, vocês sabem o nome. O que eles querem? Um artista pop. Uma vez foi um cara cantar ópera. Eu lembro eu quase não vejo isso, mas eu realmente assisto bem pouco. Aí foi um cara cantar ópera, e o cara falou assim, cara, você veio no lugar errado, legal, mas você canta até bem, mas velho, aqui não é isso não. Aqui não é isso que eu quero. O que ele quer dizer? Ele quer um artista no padrão pop, né? Seja um padrão pop internacional, seja um padrão pop, de certa forma, o dito sertanejo, o pagode, sei lá o que. Aquilo ali não é um padrão pop, não é o que ele estava procurando. Então, essa padronização é isso. O que se procura num programa como esse? Que ele tem um padrão pop, né? Às vezes, não tanto de cantar e dançar, mas ali da voz, pelo menos, né? Da voz, que fica virado ao contrário, para você não ver, para priorizar a voz, seria isso. É um certo retorno do pop dos anos 70, 80, antes da MTV, né? Mas que eu me pergunto se não tem uma pré-seleção, né? Enfim, não sei a resposta. Feita em função de dançar, a música é feita em função de dançar, refletindo tendências atuais, no caso, essas apropriações aí, né? Cultura pop, os artistas ditam a moda, então aquela coisa de vender maquiagem, tipo de cabelo e você copiar a fórmula de sucesso. O pop ele tem, você copia renovando, não é copiar, né? Então você vai, o K-pop é uma cópia de uma fórmula de sucesso dos Backstreet Boys. Mas é diferente, professor. Sim, é diferente, eu não estou falando que é igual, mas é uma cópia. Você copia e coloca um negócio novo. Não é igual quando vocês vão fazer o questionário, que eu tenho que dar 0 porque vocês copiam na internet e não colocam nada de vocês. Isso daí é cópia escrachada que vocês fazem. Vocês não, alguns de vocês. É uma minoria. Agora, se você copia uma coisa da internet e cria uma coisa nova sua e cita a fonte da internet, que é o que vocês têm que fazer, então tá show, é isso, não tem problema nenhum. Assim como na música também não tem problema você copiar desde que você crie algo novo, tá bom? Fica a dica acadêmica e artística aí para vocês. E para finalizar a aula, elementos tecnológicos. Música durar entre 3 a 4 minutos, porque para caber X músicas num disco ou fita cassete virou um padrão. Sua música não pode ter mais ou menos que isso, não pode ter solos de guitarra muito longo, não pode, etc. ênfase na gravação de discos e mídias, pelo menos até antes de existir MTV, até os anos 70, 80, depois dos anos 80, 90, as grandes gravadoras, até os anos 90, depois dos anos 80, a coisa da televisão, né? Até os anos 90, grandes gravadoras lançavam o artista, depois, como a gente já viu, já falou aí anteriormente, você tem os home studios, né? Você consegue gravar em casa. Depois dos anos 2000, você tem o gravador de CD, o peer-to-peer, que é o MP3, o Spotify, o YouTube, etc. Uso de música eletrônica desde os anos 80, né? Eu diria até que um pouquinho antes, botei isso daí, mas acho que 70, né, já começa. Shows monumentais, telão, dançarino, falei do Roger Waters, por exemplo, tá bom? E é isso, tá? Fica aí a referência bibliográfica utilizada e o meu agradecimento a todos vocês terem ficado até aqui, tá bom? Desejo uma boa semana para todos. Vem questionário aí sobre isso. Grande abraço, tchau, tchau.